E aí, pessoal, beleza? Mais uma semana aqui. Bora lá? Fazer um combinado com vocês de só falar qual que é a xícara de novo quando eu tiver uma xícara nova. Porque essa daqui não é nova, tá vendo? É a mesma xícara do Emicida. Então até eu ter uma xícara nova, cortei esse inicinho aqui. E é isso. Hoje eu realmente não preparei nenhum roteiro não, gente. Então a gente vai meio que falar sobre o que vier na minha cabeça aqui. Sei lá. E seguir em frente daí, pode ser? Deixa eu só prender meu cabelinho aqui. Eu tava lendo Stormlight Archive, né? Acho que eu já falei isso algumas vezes. Dentro de Stormlight tem um personagem que chama Roid, que ele é um saltamundos, né? Ele fica passando de um mundo pro outro dentro do universo de Stormlight. A gente não sabe exatamente qual que é o foco dele. Então ele tá fazendo várias coisas aí, em várias histórias ele aparece. E é sempre um desafio pra quem tá lendo conseguir identificar o Roid nessa história, né? O Roid tem uma parada que ele é tipo um bardo, em algum sentido, só que não... É uma coisa meio que vote, sabe? De O Nome do Vento. Eu ia falar o nome da Rosa. Acho que é o Nome do Vento. Que ele é um contador de histórias também. Ele tem várias histórias, principalmente dentro de Stormlight Archive, que ele conta. E a última que eu lembro é desse último livro, dele contando sobre o cachorro que queria se tornar um dragão. E o legal do Roid é que ele fala que as histórias dele não têm um significado. Você não vai achar um sentido nelas, sabe? Acho que ele até fala sobre isso. Acho que é muito número de você achar o sentido dentro da história, sabe? Não essa história completamente sem sentido, mas de um jeito de... Essa história vai fazer sentido pra você de um jeito diferente do que fez pra outras pessoas. E a ideia é essa mesmo. Então acaba que no final as histórias dele sempre chegam em algum lugar, de algum jeito, porque as pessoas interpretam como elas querem interpretar. Por que eu tô falando isso? Porque nesse episódio não vai ter nada nem próximo disso, tá? São só devaneios mesmo que vão vir pela minha cabeça. Então não tentem tirar uma moral disso tudo não. Mas se vocês conseguirem aí, é esforço seus, tá? Não ousem me dar crédito por isso. Quando eu era muito criança, eu lembro de andar pelo centro com a minha mãe. Eu tenho essa memória, a mais antiga, da gente não comprar roupa. Porque periodicamente a gente ia comprar roupa e essa função ficava pra minha mãe. De me levar para escolher as roupas que eu fosse ou não fosse gostar. Numa dessas vezes eu lembro de olhar pra cima no centro de Belo Horizonte e ver os prédios tão altos, e a gente tão pequeno no meio disso tudo. Entre uma rua e outra cabiam tantas e tantas pessoas, mas ainda assim a gente era tão pequeno perto de todos os prédios. E eu pensava muito em tempo quando eu via isso, sabe? Eu pensava muito em tempo no sentido de a gente como espécie, isso é eu quantificando o pensamento que eu tinha na época. Obviamente eu não tinha essa clareza. Mas eu pensava, a gente como espécie, a gente já esteve morando em cavernas, tá ligado? Tipo, caçador-coletor. E olha o tamanho disso que a gente fez agora. Tipo, olha pra cima e vê o tamanho disso que a gente fez agora. Eu não tava nem perto de pensar no poder da humanidade como coletivo e como ser social, tá ligado? Isso não nem entrava na minha cabeça ainda. Era só a ideia de a gente era tão primal. E olha o que a gente consegue fazer agora. Eu vi essa última temporada de The Bear e é uma série do caralho. Tipo, a penúltima temporada eu achei boa, mas eu não achei tão boa quanto as outras anteriores a ela. Essa última temporada é impecável numa coisa que eu acho que qualquer pessoa do audiovisual vai concordar comigo, que é a edição, cara. Essa série consegue passar um sentimento tão único com a edição. Ela consegue te passar a ansiedade, ela consegue te passar o desconforto. E claro que tudo está envolvido, a atuação dos atores, a direção de fotografia, os enquadramentos, a direção, tudo isso está envolvido ali. Mas a edição e a montagem me jogam tanto para os sentimentos que eles querem passar, que eu não consigo prestar atenção, às vezes, no que tá acontecendo. Eu assisti essa série acompanhada e eu ficava o tempo todo, nossa senhora, essa edição é foda demais. Nossa, puta que pariu, olha isso.
E eu acho que a série terminou muito bem, de coração. Eu acho que finalizar obras é sempre uma coisa muito difícil, principalmente quando todo mundo tá olhando pra você, né? A gente viu isso com Game of Thrones, a gente viu isso com Stranger Things, a gente viu isso com várias das séries atuais, e nem tão atuais também, tipo Lost teve um final decepcionante também. Heroes, Westworld, várias séries têm esse final muito que deixa a desejar em muitos pontos, sabe? E eu não sinto que The Bear foi assim. Eu sinto que The Bear teve uma finalização muito o último episódio de BoJack Horseman, onde o BoJack tem seu momento com cada um dos personagens e eles podem conversar sobre as coisas não pra se perdoar, talvez, mas pra se entender, sabe? Muito pra eu entendo como você é, eu entendo como você funciona, e eu vejo o potencial de mudança que existe dentro de você. Então ver o Carmy trocando ideia com a Sidney, trocando ideia com o primo, trocando ideia com a irmã dele, trocando ideia com várias outras pessoas, e como que toda essa história dialogava com o passado dele, com o fato do irmão dele ter deixado esse restaurante, e como que isso virou um problema enorme pra eles. Mas o principal pra mim, o que mais me deixou desgraçado da minha cabeça, é a parada da obsessão ser confundida com amor. E que nessa confusão, ela consegue movimentar a vida de todo mundo ao seu redor. O Carmy não amava cozinhar. A cozinha não era um amor da vida dele, nem era um amor pra ele, tá ligado? Ele já nem se sentia tão feliz ali dentro, mas ele era obcecado com a cozinha. Obcecado, tão obcecado que todas as pessoas ao redor dele confundiam essa obsessão e esse metodismo com amor. E isso mudou a vida deles, porque todo mundo queria amar a cozinha igual o Carmy amava. Isso rola com a própria Sidney, isso rola com a Tina, rola com o Marcos. São pessoas que mudaram completamente a vida delas por causa desse foco que o Carmy colocava na culinária. E elas desenvolveram um carinho tão grande pela culinária que elas meio que ultrapassaram o Carmy nisso, no sentido de o Carmy não ama essa parada igual vocês amam, porque ele não ama essa parada. Cenas como a cena do prato caindo no chão nesse episódio mostram pra gente como que esse cenário já estava sendo tão tóxico pra ele mesmo desde o início, e como que agora ele consegue ver que isso não é o único caminho possível. Essa cena do prato caindo no chão sela completamente a história do Carmy na cozinha e inicia a história de brilhantismo da Sidney na cozinha. Porque ao deixar o prato cair, ao perceber que ele também comete erros e que por uma burrice dele tudo foi jogado fora, ele percebe que ele dá o direito para todas as pessoas ao redor dele tratarem ele como ele trataria elas. Ele consegue perceber que ele não é perfeito, que ele não é o ponto-chave dentro desse local que ele sempre tentou controlar ao máximo possível. E ele não recebe isso de volta. Tudo que ele recebe é apoio. Isso mostra pra ele o tanto que, existem formas mais legais de se fazer isso. Existem formas mais tranquilas e mais leves de se fazer isso. E essa cena pra mim foi assim... Acho que todo o resto que acontece depois é muito legal. Mas essa cena, selou tudo pra mim. Tipo, finalizou muito bem tudo que aconteceu até aqui. Toda a caminhada de todos esses personagens. E sobre a obsessão do Carmy, eu assisti um filme recentemente que não tem nada a ver com a obsessão do Carmy, mas tem a ver com a palavra obsessão, porque o filme chama Obsessão. E ele é um filme muito legal, no sentido de... Ele é um terror muito Stephen King, sabe? Eu senti muito isso enquanto eu tava assistindo, até falei isso com a Sofia, que isso é um artefato mágico sendo vendido dentro de uma loja, como se não fosse nada. E aí o mais legal é que, tipo assim, essas coisas são vendidas dentro de lojas como se não fosse nada. Só que elas não funcionam, tá ligado? Porque aqui é a porra da vida real. E aí, tipo assim, vender um artefato mágico que realmente funciona, com um número atrás e você liga e, tipo assim, tem o capeta conversando com você, ou qualquer entidade do mal que, tipo assim,
formulou toda essa trama pra isso acontecer. Cara, eu acho isso tão legal que o resto do filme pra mim foi tipo só o resto do filme, tá ligado? Tipo, o fato dela tá presa dentro da cabeça dela e aquela coisa que tá no lugar dela ser tão má, e o fato dos incels terem abraçado o Bear, terem abraçado o Bear dessa forma, tipo assim, nossa, ele não é o errado, tudo que ele queria é que ela gostasse dele, por que ele tá errado nisso? Caralho, mano, porque ele tirou dela a opção de escolha, talvez, porra, como assim vocês não conseguem enxergar isso, tá ligado? Toda essa parte do filme é ok, é legal, tá ligado? Tipo, o cara vai fazer o pedido e ele ganha $1 bilhão. E a mulher tá tão obcecada por ele que ela faz um pedido dele ficar obcecado por ela também. E isso é meio que resolve a trama no final. Tudo isso é muito legal, mas o mais legal pra mim é o tanto que o filme faz questão de mostrar que esse cara é patético. Patético em todos os cenários possíveis, ele é patético. Ele percebe como que o que ele quer não é bom, ele percebe como que o que ele fez é uma merda, mas ele, tipo, não quer abdicar da parada. Quando ele quer abdicar da parada é na última instância, tá ligado? A mulher faz coisas inimagináveis, coisas horríveis, faz a vida dele ficar um inferno, mas, tipo assim, ele pode transar com ela, então tá tudo bem. Isso é bizarro, cara. E ver pessoas se identificando com isso é mais absurdo ainda. Tipo assim, onde que a gente tá como sociedade? Voltando a quando eu era criança, tinha uma outra coisa que eu fazia muito quando eu era criança também, que era tentar imaginar, e isso eu faço um pouco até hoje, é um exercício que eu ainda faço, o que tava passando na cabeça das pessoas, e não só isso, mas também qual que é a vida dessas pessoas. Tipo assim, pra onde que essa pessoa tá indo agora e de onde ela veio? Tá ligado? E aí outro dia eu marquei de encontrar minha namorada num lugar e eu sei que ela é muito desligada do celular e que tudo vai tirar a atenção dela em algum momento. Então a gente marcou de se encontrar no lugar, mas eu sabia que ela tava com outra pessoa fazendo outras coisas. E quando eu cheguei no lugar, eu fiquei parado na porta observando ela pra ver quanto tempo ia clicar nela, que eu não tô demorando pra chegar, e ela ia olhar o celular pra saber onde que eu tava, porque eu tinha falado, cheguei. Ela tava numa loja de roupa, e ela pegava uma roupa, pegava outra roupa, pegava um brinco, experimentava uma coisa, e é muito legal ver como que a mente das pessoas e o foco das pessoas não é a gente, sabe? Isso dá uma dimensão muito boa, no meu caso, pra mim, de me colocar no meu lugar, sabe? Tipo, velho, tipo, você é o protagonista de, no máximo, a sua história e exige um nível de desprendimento muito grande da realidade, acreditar nisso também, tá ligado? Em algum momento ela pegou o celular, porque percebeu que eu tava demorando, viu que eu falei que cheguei, olhou pra fora e eu tava lá, olhando pra ela. E isso é muito legal, eu faço isso muitas vezes dentro do ônibus também, de estar do lado de dentro do ônibus, vendo as pessoas do lado de fora e pensar, essa pessoa tá indo pro trabalho, essa pessoa brigou com a mãe dela ontem, essa outra pessoa tá em crise porque, sei lá, o filho dela é um bully na escola, ou qualquer coisa do tipo. Dentro de Belo Horizonte a gente tem uma expressão que é BH é um ovo, no sentido de Belo Horizonte é muito pequena, e aí é mais no sentido de as histórias se cruzam muito facilmente aqui dentro, e são histórias que a princípio pra gente não faria muito sentido elas se cruzarem. Então, tipo, eu tive minha namorada quando eu tinha 16, 17 anos, e essa namorada tinha uma irmã mais velha. Essa irmã mais velha namorava um cara que é um cara que eu ainda admiro muito da fotografia. Futuramente eu vim a namorar a irmã desse cara. Ou seja, tem a minha namorada, primeira namorada, a irmã dessa minha namorada, que namorava um cara que é o irmão da minha futura namorada, que eu vim a namorar depois. Enquanto eu namorava com essa menina, eu estreitei laços com esse cara, que é o fotógrafo que eu tava falando. Por que eu tô falando sobre isso? Porque um dia eu saí com uma menina do Bumble, que eu conheci no Bumble, que o Bumble, pra quem não sabe, é tipo um Tinder mais de esquerda, sei lá. O Tinder é meio maluco, sabe? Tem uma galera meio esquisita, uma galera meio conservadora de direita, e aí é uma galera que eu meio que não tô muito afim de me relacionar. E no Bumble tem menos, sabe? No Bumble tem mais uma galera mais... Pelo menos a galera que se conecta comigo é uma galera mais de boinha ali, tipo, até meio tilelê das ideias. E aí eu saí com essa menina e foi um date legal, a gente trocou uma ideia. E aí eu tinha um grupo de amigos que eram vários
caras negros que se juntavam pra dar rolê, pra fazer churrasco e pra essas coisas. Um dos amigos desse grupo tinha uma prima. E um dia eu vi a prima dele nas redes sociais e fiquei, caramba, que menina bonita, tá ligado? Tipo, segui ela me seguiu de volta. E aí, essa irmã da minha ex-namorada morava na minha rua. Mas ela se mudou pra uma cidade de Minas Gerais, mas bem longe de Belo Horizonte. A segunda menina morava na puta que pariu. Tipo assim, eu nem lembro onde que é, mas eu acho que é tipo Barreiro, Venda Nova, alguma coisa assim, é longe pra caramba, tá ligado? E a terceira menina morava num bairro vizinho ao meu. Certa feita eu vejo um post nos stories dessas 3 pessoas viajando juntas. E é muito legal, porque a primeira coisa que você pensa quando você vê um cenário desse acontecendo é, mano, como? Como que isso aconteceu? Tipo, como essas pessoas se conhecem? Tipo assim, como que 3 pessoas aleatórias, que pra mim a única coisa que conecta elas é a minha pessoa, como que elas se conhecem pra além de mim, tá ligado? E é muito doido ver que, tipo assim, mano, meio que foda-se a gente, tá ligado? As pessoas se conectam independente e elas já se conheciam independente de mim. E é muito engraçado ainda assim ver que, tipo, pô, são pessoas que na minha cabeça nem faziam sentido a história delas estarem juntas ali e foda-se se na minha cabeça não faz sentido. Tipo, elas são um grupo de amigas, muito amigas. E por que eu tô falando isso? Não tem porquê. Eu só pensei nisso agora, gente. Foi mal. Mas é muito legal esse tipo de coisa. Esses dias pra trás eu ouvi o álbum da Marina Sena. Como é que chama? Coisas Naturais. Eu ouvi esse álbum Coisas Naturais porque eu fui no bloco de carnaval da Marina Sena, tava tipo assim uma loucura, eu acho que todas as pessoas do mundo estavam nesse bloco. E aí no ao vivo eu gostei, porque eu não gostava muito da voz dela, do timbre da voz dela, do jeito que ela cantava, tá ligado? Tipo, não era um jeito que era legal pra mim. Porém, ouvindo o álbum, eu comecei a gostar muito do que ela tava fazendo ali, pelo menos nesse álbum, Coisas Naturais. Porque ela tá cercada de profissionais muito fodas e a voz dela é muito legal depois que você se acostuma. E eu acho que a parada da gente achar ou não uma coisa ruim é o fato da gente não estar acostumado a enxergar isso. Eu falava muito isso sobre mulheres musculosas. Tipo assim, nossa, eu tenho que gostar de mulheres musculosas? Não, claro que não. Tipo, foda-se a minha ótica. Mas como esse podcast é meu, eu vou falar o que eu penso. Eu não achava mulheres musculosas bonitas, tá ligado? Tipo, não achava esquisito. Uma mulher com um braço muito grande ou um ombro muito grande. Reflexo da sociedade que a gente foi criado e longe de mim passar pano pra mim mesma. Tipo, uma opinião merda, tá ligado? E aí quando eu fui jogar The Last of Us 2... e eu tive que ficar, tipo, 9 horas jogando pela perspectiva da Abby. E a Abby é um trator humano, ela é um urso pardo, tá ligado? Ela é gigantesca. Por ter que ficar olhando pra ela por 9 horas seguidas, mano, eu terminei o jogo e eu comecei a prestar atenção em mim mesmo, que eu não achava mais feio. Porque meu olhar tinha se acostumado. E o principal, eu comecei a achar normal, tá ligado? Tipo, ah, tá, ok, mulheres com músculo, tipo assim. E aí eu comecei a passar de, tá, ok, mulheres com músculo pra... olha aí, mulheres com músculo. E tipo assim, tudo que eu precisava era treinar o meu olhar, praticar o meu olhar, tipo, acostumar o meu olhar. E acho que eu acostumei o meu ouvido à voz dela. E aí eu comecei a parar de prestar atenção na voz dela e começar a prestar atenção em tudo que acontece ao redor. E o que mais tem nesse álbum pra mim é estética. Estética aura. Não nesse sentido atual de aura, farm de aura, mas no sentido de energia. Eu consigo ver uma energia ao redor de toda essa obra. Quando eu ouço, aquilo vai sendo construído a cada instrumento, a cada batuque, a cada instrumental, a cada frase que entra. E isso é muito maior do que a Marina Sena sozinha, mas também é muito sobre ela, tá ligado? E, véi, esse álbum é muito bom, cara. Muito, muito bom. E talvez por um preconceito meu eu jamais fosse ouvir esse álbum, por não gostar tanto de música pop e esse tipo de coisa boba, que tira a gente de várias experiências legais. E aí é um álbum muito bom. Estou falando sempre que posso sobre o tanto que eu gostei desse álbum e como que eu acho que ele é aura pura, muita energia envolvida.
e estética auditiva, sonora. Falando sobre música, outro dia eu tava mexendo no YouTube e aí eu me deparei com esse vídeo aí, ó. Vou deixar um print pra vocês até na tela cheia, pra vocês verem e conseguirem achar também. Esse vídeo é um vídeo de um cara chamado Sudan, que eu não faço a menor ideia de quem é, mas é tão gostoso e as músicas dele são tão boas. Ele tem um vídeo inteiro da banda ensaiando, eu acho, dentro de um estúdio, alguma coisa assim, que é um estúdio maior do que o desse vídeo aí, que é uma coisa mais cubículozinho e câmera vista de cima. E eu acho isso tão foda. E é uma coisa que eu tinha perdido, que o YouTube tinha parado de fazer também, de mostrar pra gente essas coisas que a gente não tem acesso. Eu jamais, com uma pesquisa no Google, ia conseguir chegar nesse cara, tá ligado? E aí, por meio de tudo que eu ouvi, dentro do canal que eu solto esse vídeo, né, que eu solto o podcast, então eu tava ouvindo com esse perfil, que é um perfil mais novo, então ele tá sem... O algoritmo tá sujo ainda, ele é um algoritmo mais limpo, e aí me indicou esse vídeo, e é um vídeo tão bom. Eu não faço ideia do que eles estão falando nessa música, porque eu não olhei a tradução e meu inglês ele não é very good, meu inglês. É um vídeo tão legal, cara. Tipo, música é uma parada tão legal. Eles parecem estar tão entregues pra essa parada. Tem um Tiny Desk do Mac Miller, que entre uma música e outra ele para e ele fala Music is a beautiful thing. Music is a beautiful thing. E tipo, não parece que ele só tá falando que música é uma coisa linda, tá ligado? Parece que ele tá entendendo que música é uma coisa linda e aquilo completa ele de alguma forma e é o suficiente pra ele de alguma forma. Tipo, mano, música é uma coisa linda. É isso, gente. Acho que o episódio dessa semana é isso. Eu não tô muito bem, mas eu não quis transparecer muito isso pra vocês. Acho que eu tô na que é a pior semana do meu ano e a pior semana dentre alguns anos também. Muitas coisas estão acontecendo ao meu redor ao mesmo tempo, em vários núcleos específicos, e tudo deu errado ao mesmo tempo, sabe? E aí eu tô tendo que lidar com tudo isso da melhor forma que eu consigo. O que é muito bom, porque isso aconteceu logo depois do último episódio, onde eu falo sobre como a gente tem que saber aproveitar os ventos. E acho que eu tô tentando aproveitar o vento de alguma forma, mas tá sendo bem difícil. Mas vai dar tudo certo. Tenho pensado muito em ter outros projetos também, voltar a fazer vídeos sobre livros e voltar a fazer música. Enfim, eu tenho uma viagem marcada aí para semana que vem. Vamos ver se eu consigo fazer mais conteúdo lá. Qualquer conteúdo que seja. Talvez movimentar um pouco mais minhas veias criativas dentro do audiovisual. Mas isso é uma coisa para depois. Esse é o meu podcast, o Até Que Eu Cheguei Longe. Meu nome é Júnior. E a ideia é que eu volte de novo na semana que vem.